Então, muito boa tarde a todos. Hoje é mais um encontro do nosso grupo de neurobiomecânica. Peço desculpas antecipadamente, porque eu estou fora de casa. Então, me cuidando, né, fazendo uso de máscara. A gente tem hoje a presença da Vitória Labiapari Pinto. A Vitória fez iniciação científica no laboratório de neurofisiologia, lá no Instituto de Ciências Biológicas, sob a minha orientação e sob a orientação da professora Ana Erle. Da UFJF, e vem trabalhando com questões relacionadas à lateralidade. Hoje, especialmente, ela está trazendo um trabalho que discute questões relacionadas à lateralidade na infância. Então, avaliando, por exemplo, o desempenho de testes que são utilizados para se tentar detectar a prevalência ou a preferência de uma das mãos para o cumprimento de algumas tarefas motoras. Então, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, né? A Vitória está totalmente disponível para responder perguntas e espero que todos aproveitem bastante a apresentação. Vitória, obrigado. Então, boa tarde a todos. Como o Marco fala, meu nome é Vitória. Eu vou apresentar esse artigo, destro em um dia, destro no outro dia, confiabilidade entre teste e reteste da lateralidade infantil em curto prazo, por Jaqueline Fagard, Ela Corberta, Ézia Somog, Ana Safai e Cian Bernard. Durante a apresentação, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem abrir o microfone e perguntarem, que aí a gente tenta responder. Então, qualquer dúvida pode perguntar, a gente está aberto para isso. Esse artigo foi publicado no ano passado, em 2020, na revista Laterality, que é uma revista muito bem conceituada nas áreas de assimetrias cerebrais. E nessa apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre a lateralidade, introduzir brevemente o artigo, falar sobre seus métodos, seus resultados, discutir esses resultados e depois brevemente concluir com as principais ideias. Então, antes de começarmos, só um pequeno background antes, né? A gente não pode falar de preferência manual sem falar antes de lateralização cerebral, que é o desenvolvimento de um funcionamento especializado em cada hemisfério cerebral. De grosso modo, é o fenômeno em que funções cognitivas são preferencialmente processadas em um hemisfério em vez do outro. E a manifestação comportamental mais fácil de se ver desse processo é a lateralidade manual, que é principalmente, mas não só, uma lateralização do córtex motor que gera uma tendência em se usar mais uma mão ao invés da outra para realizar a maioria das atividades. Baseado nisso, a gente tende a categorizar os indivíduos em 3 grupos: os destros, os canhotos e os ambidestros, aqueles que não têm forte preferência por nenhuma das 2 mãos. E a importância de se acessar a preferência manual do indivíduo é que, através dela, pode, de certa forma, prever o padrão de lateralização do seu cérebro. Por exemplo, a quase totalidade dos indivíduos destros possuem o que nós chamamos de um padrão típico de lateralização, um padrão normal, que é, por exemplo, uma presença dos circuitos da fala no hemisfério esquerdo. Agora, no grupo dos canhotos, embora a grande maioria também apresente esse padrão típico de lateralização, nós temos nesse grupo uma incidência de padrões atípicos, padrões anormais de lateralização, como, por exemplo, os circuitos da fala localizados no hemisfério direito. E a importância disso é porque esses padrões anormais de lateralização estão associados a maior incidência de alguns distúrbios, como, por exemplo, dislexia e esquizofrenia, que, por tabela, também são mais incidentes na população canhota. E a lateralidade manual é um fenômeno tão interessante que ela pode ser observada até mesmo antes do nascimento. Com 15 semanas de gestação, 87% dos fetos preferem chupar o dedo direito do que o dedo esquerdo. Essa tarefa tão simples prediz relativamente bem a preferência manual desses indivíduos aos 12 anos de idade. A distribuição dos grupos de preferência manual na população adulta segue o seguinte padrão: 90% é destra, 9% é canhota e 1% é ambidestra. Esses números são sujeitos a pequenas variações de acordo com o método de análise utilizado. Alguém fez uma pergunta? Vitória, só fazer uma observação. Hoje, por acaso, eu achei um artigo que depois eu vou até compartilhar com você, para a gente poder estudar essa apresentação, porque ele fala exatamente do período gestacional, e aí ele sugere que, se eu não me engano, pelo que eu li,
na 18ª semana, a partir da posição do bebê e tudo mais, seria possível se predizer a lateralidade dele, exatamente por essas questões, na posição que ele adota durante a gestação. Mas parece que eles tentam Muito lá legal. estabelecer um... É muito interessante. Então eles fazem ultrassom de imagem, né? Obtém várias imagens, o acompanhamento longitudinal das gestantes, e aí eles... Foi na Scientific Reports, bem interessante. Ontem que eu ouvi o artigo, depois a gente até discute ele. Muito Lembra um pouco interessante. aquele artigo que a Anaele mandou para a gente uma vez, Aham, intra-outra também. exatamente, exatamente. Então, seguindo, como podemos ver, a distribuição dos grupos de preferência manual na população adulta é um pouco diferente da população infantil. E sabendo que a percentual de canhotos nas duas populações é praticamente o mesmo, a maior parte das incongruências dessa diferença de distribuição podem ser atribuídas ao número de indivíduos não lateralizados. Sabe-se que a frequência de crianças não lateralizadas é muito maior do que de adultos não lateralizados. Além disso, a distribuição dos grupos de lateralidade ser diferente entre a população infantil e a população adulta nos faz pensar em outra coisa, que é que, durante o desenvolvimento, existe um momento em que uma janela se abre para que mudanças de dominância manual ocorram. A exata idade em que isso ocorreria ainda não é conhecida, porém estudos mostram que a preferência manual ela sofre várias flutuações até finalmente estabilizar a partir dos 3 anos de idade. Mas mesmo assim, apenas cerca de 30 a 35% dos indivíduos podem ser considerados como consistentes, podem ser constantemente classificados como destros ao longo de sessões consecutivas, sucessivas, separados por algumas semanas, um pequeno intervalo de tempo. O que leva à principal pergunta desse estudo. Como podemos ter certeza de que a lateralidade de uma criança avaliada em um dia permanecerá a mesma se a mesma criança for avaliada novamente algumas horas após ou no dia seguinte? Ou seja, o quão válido é o resultado que nós obtemos da preferência manual de uma criança em um único dia de análise? O quanto nós podemos confiar que ela realmente reflete a verdadeira preferência daquele indivíduo e que daqui a, por exemplo, se a gente fizer esse teste daqui a 3 dias, não seria um resultado diferente? E essa é a pergunta que o estudo tenta responder ao longo dos seus métodos. Os autores também nos apresentam algumas hipóteses sobre por que essas variações na categorização podem ocorrer durante testes consecutivos. E a primeira teoria que eles nos apresentam é o método de avaliação. A apreensão de objetos é uma tarefa muito sensível a algumas características, como, por exemplo, o tamanho e o formato do objeto e qual a precisão que nós precisamos para agarrá-lo, e até mesmo a posição que ele toma no espaço. Até mesmo em adultos, agarrar objetos simples não evoca uma forte preferência em comparação com agarrar objetos preciosos, por exemplo. Então, talvez agarrar um brinquedo pode não ser a melhor tarefa para avaliar a dominância manual de crianças. A segunda teoria que eles apresentam sobre o motivo dessas variações é o desenvolvimento de outras áreas, de outras funções corticais. A gente sabe que durante o desenvolvimento de uma criança, ela passa por vários marcos importantes, como, por exemplo, ela começa a engatinhar, a levantar-se sozinha, a andar sozinha, a balbuciar sons, falar palavras, falar frases. E talvez essas mudanças, esses desenvolvimentos, eles reflitam, né, uma maior maturação e maior especialização do córtex, também do córtex motor, por exemplo, o que levaria a uma maior consistência, ou seja, uma menor variação da preferência manual. Então, caso a primeira hipótese seja verdadeira, esperaria-se grandes inconsistências na preferência manual quando o teste e o reteste fossem separados por um pequeno intervalo de tempo, porque como se tem um método ineficaz, tem-se resultados inconsistentes. Agora, caso o motivo dessas variações seja o desenvolvimento paralelo de outras funções corticais, esperaria-se menores inconsistências nessa preferência quando o teste e reteste fossem separados por um pequeno intervalo de tempo. Porque como essas mudanças elas levam um período de tempo maior, um pequeno intervalo em teste e reteste não seria suficiente para que essas mudanças causassem algum efeito no resultado. Os autores também nos apresentam alguma literatura prévia sobre esse assunto de consistência na categorização de dominância manual de crianças ao longo de sessões consecutivas separadas por um pequeno intervalo de tempo. O primeiro artigo que eles nos apresentam é o de Schuckardt e Schuckardt,
que eles analisaram 20 bebês ao em torno de 6 meses de idade, e sua preferência manual, e tiveram um intervalo de reteste de 12 dias. Então, entre o teste e o reteste, foi um intervalo de 12 dias. E o que eles encontraram foi uma correlação positiva e significativa entre as pontuações obtidas nas duas sessões. Ou seja, havia sim uma consistência na categorização ao longo dessas duas sessões. McCormick e Moore fizeram um estudo parecido, em que eles analisaram 36 bebês, também com 6 meses de idade, em qual mão esses bebês utilizavam para agarrar 26 brinquedos durante 3 sessões, separados por uma semana de intervalo. Eles calcularam o índice de lateralidade, que foi positivo e significativamente correlacionado entre as sessões 2 e 3. E o resultado que eles obtiveram foi que 1/4 dos bebês receberam a mesma classificação ao longo das sessões, considerados como altamente consistentes. 47% mudaram entre ter e não ter uma preferência manual, ou vice-versa, considerados como moderadamente consistentes. E 28% mudaram entre ter uma preferência direita e uma preferência esquerda, considerados como inconsistentes. Ambos os estudos, porém, apresentaram algumas limitações. A limitação do estudo de Schuckardt e Schuckardt é que, antes de explicar a limitação, eu tenho que explicar um pouquinho como que é o método de análise. Para analisar a preferência manual de uma criança através da tarefa de preensão de objetos, de 2, 1. Ou você apresenta um objeto de cada vez na linha média da criança e vê qual mão ela usa para agarrar esse objeto, ou você apresenta 2 objetos de cada vez, cada um de um lado da criança, e vê qual mão ela utiliza para agarrar o objeto. E o motivo disso é porque, desses modos, em cada um desses métodos, você garante que as duas mãos elas estão tão distantes do objeto quanto a outra. Nenhuma mão tem preferência, tem vantagem espacial com relação à outra. Isso te garante que quando aquela criança usa aquela mão para agarrar aquele objeto, ela o faz porque ela realmente prefere aquela mão, e não porque aquela mão aconteceu de estar mais perto. Mas o que Schuckardt e Schuckardt fizeram foi que eles utilizaram apenas um brinquedo de cada vez. 3 vezes à esquerda e 3 vezes à direita. Já a limitação de McCormick e Moore, os autores apontam que se deu no cálculo do índice de lateralidade, em que eles desconsideraram as vezes em que os bebês fizeram preensões bimanuais, ou seja, agarraram os objetos com ambas as mãos, o que pode ter levado a uma subestimação do número de bebês não lateralizados. Além disso, ambos estudos partilham de uma limitação em comum, que é a idade dos participantes utilizados. Aos 6 meses de idade, as crianças ainda não são consideradas como preensores competentes. Então, talvez a tarefa que eles utilizaram para avaliar, que foi alcance e preensão de objetos, não tenha sido a melhor indicada para essa faixa etária. Os objetivos, então, desse estudo, o principal objetivo foi verificar a consistência da categorização de grupos de preferência manual de crianças ao longo de testes consecutivos separados por um curto intervalo de tempo. E, segundamente, foi identificar fatores envolvidos na variabilidade. Quais fatores que podem estar associados a uma maior consistência ou uma menor consistência. Mais especificamente nesse tópico, eles queriam verificar se o status locomotor da criança, ou seja, se ela anda sozinha ou não, influencia essa consistência. Isso baseado naquela teoria que eles apresentaram previamente, que talvez a desenvolvimento de outras funções cognitivas, outras funções corticais, esteja associada com a consistência da preferência manual. Nesse estudo participaram 21 bebês, 3 eram meninos, e de idades entre 9,5 a 15 meses, com uma média de 11,5 meses, né? E a idade média entre as meninas e os meninos não foi significativamente diferente. Os autores explicam que essa escolha de faixa etária foi baseada em alguns fatores. O primeiro é que, nessa idade, a apreensão manual já está bem desenvolvida, ou seja, eles já são considerados preensores competentes. Então, a tarefa que eles utilizam, que é uma tarefa de preensão de objetos, está, sim, adequada para essa faixa etária. Além disso, eles dizem que essa faixa, né, ela inclui o pico de alcance lateralizado que ocorre aos 10 meses de idade, e, além disso, nessa idade, nós temos marcos importantes de desenvolvimento. É uma idade em que algumas crianças começam a andar. Então, isso permitirá a eles analisar se o status locomotor, se andar ou não, influencia ou não a consistência, comparando os bebês que andam com os que não andam. Eles coletaram algumas informações adicionais dos participantes, como gênero, status locomotor e preferência manual dos pais. Todas as crianças engatinhavam, mas apenas 5 delas andavam, e todas as mães eram destras, mas dos 21 pais, apenas 4 eram canhotos.
Para avaliar, então, a preferência manual, eles utilizaram um teste clássico de lateralidade infantil, que, como eu expliquei, eles pegavam um objeto e colocavam na linha média da criança, e viam qual mão era utilizada para fazer o alcance e a apreensão. Nesse setup, então, a mão que faz a apreensão é considerada como a mão dominante. Para isso, eles utilizaram brinquedos de plástico e de madeira que não induzissem manipulação bimanual. Aqui eles utilizam até o verbo afford, do termo affordance. E existe um motivo para essa escolha que eles fizeram. Quando você tem um objeto que ele induz uma manipulação bimanual, ou seja, ele é feito para ser utilizado com ambas as mãos, o que pode acontecer? Pode acontecer de a criança utilizar sua mão não dominante para alcançar e agarrar o objeto e o estabilizar, para que a mão verdadeiramente dominante fique livre para manipular. Então, nesse caso, você teria uma inconsistência entre a mão da apreensão e a mão verdadeiramente dominante, o que poderia levar a erros no conjunto de dados final. Essas crianças foram avaliadas ao longo de 5 sessões em 5 dias consecutivos. Quando não pode ser feito consecutivo, tinha um intervalo máximo de 2 dias entre elas. Para análise, inicialmente, eles começam calculando um índice de lateralidade, que é muito importante, porque todos os outros dados vão ser baseados nos índices de cada criança. Eles calcularam da seguinte forma: foram o número de preensões com a mão direita menos o número de preensões com a mão esquerda, dividido pelo número total de preensões feitas, com a mão direita, com a mão esquerda e as preensões bimanuais. E esse índice, ele nos dá duas informações muito importantes: a direção da preferência e o grau da preferência. Cada um significa. Então, a direção significa se a preferência é pela mão direita ou pela mão esquerda. Se um indivíduo faz mais preensões com a mão direita do que com a mão esquerda, nós vamos ter um resultado positivo. Então, índices positivos indicam, ou seja, na direção positiva, indicam preferência pela mão direita. Enquanto se tiver mais preensões com a mão esquerda, no final vai ter um resultado negativo, que indicaria a preferência pela mão esquerda. Então, direção é isso: positivo, negativo, direita e esquerda. Já o grau de preferência, chamado de força de preferência, ele tenta quantificar o quanto aquele indivíduo prefere mais uma mão do que a outra. Se o indivíduo faz muito mais preensões com a mão direita, por exemplo, que com a mão esquerda, esse valor ele vai ser maior, ele vai ser mais distante de zero. Então, indica que o indivíduo realmente prefere bastante, muito mais a mão direita em comparação com a mão esquerda. Agora, se na verdade ele não tiver muita diferença entre o número de preensões feitas com cada mão, no final, em módulo, esse valor ele vai ser menor. Eu falo em módulo porque pode ser positivo ou negativo, então a gente usa o termo em módulo para ficar certo em qualquer uma dos cenários. Então, em módulo, esse valor vai ser menor, vai ser mais próximo de zero, indica que aquele indivíduo não tem uma preferência forte. Inclusive, ele pode até mesmo não ter uma preferência, categorizado como não lateralizado. Então, a gente tem que lembrar disso, que o índice de lateralidade nos fornece informações sobre a direção da preferência e o grau, a força da preferência. A partir dos índices, eles calcularam o índice médio de cada sessão, o índice médio do dia X, que isso representa, que é a média de todos os índices obtidos por todos os bebês em uma sessão específica, por exemplo, o índice médio do dia 1, da primeira sessão. Eles calcularam também o índice de lateralidade médio, que foi a média dos índices obtidos por uma criança ao longo das 5 sessões, então é um valor individual. E também calcularam o índice médio dos dias 2 a 5, que é basicamente o seguinte: se a gente tem 5 dias de testes, como eu falei, testando essa criança ao longo de 5 dias, se o primeiro dia é o dia teste, então o índice do primeiro dia é o índice do teste. As outras 4 sessões que o sucederam são as sessões de reteste. Então, se a gente fizer uma média dos índices das 4 sessões mais tardias, nós temos o índice de reteste. Isso é importante porque um dos resultados que eu vou explicar para frente leva em consideração esse cálculo. Não só saber o valor do índice é importante, mas também, baseado nele, qual categoria ele se enquadra. Para isso, os autores utilizaram alguns limiares, em que, por exemplo, valores acima ou iguais a mais 0,30 são considerados como destros, e valores abaixo ou abaixo ou igual a menos 0,30 são considerados como canhotos. Então, a gente entende que para um indivíduo ser considerado como lateralizado, independente de qual lado, destro ou canhoto, mas lateralizado, ele tem que ter um índice maior igual em módulo a 0,30.
enquanto que qualquer valor que não supere esse limiar entra na categoria de não lateralização, ou seja, o indivíduo não teve uma preferência forte o suficiente para categorizá-lo como lateralizado, então ele é não lateralizado. Porém, nesses casos, os autores também levaram em consideração... Olá? Oi, Vitória. Não, é só para mencionar que em relação à escala de Oldfield, tem autores que sugerem que aqueles que seriam, digamos, lateralizados, seriam aqueles que, dependendo, né? Aí você pode ter o lateralizado e fortemente lateralizado. E aí, para isso, você teria scores acima de 5, ou 0,5, ou acima de 0,75, entendeu? Mas isso é muito arbitrário, pelo menos nos artigos que fazem testes com adultos e utilizam escalas como a de Oldfield, usam normalmente essa forma de discriminar se o sujeito é destro ou canhoto. Só isso. Sim. Não? Tudo bem, então. Mas aí, nesses casos em que os indivíduos foram categorizados como não lateralizados, os autores também anotavam se esses valores eram positivos ou negativos. Ou seja, esse indivíduo era não lateralizado positivo, ou seja, com uma tendência ao lado direito, ou não lateralizado negativo, ou seja, com uma tendência ao lado esquerdo. Para análise de consistência, analisar a consistência da categorização ao longo dos dias, o que os autores fizeram foram computar, qualitativamente mesmo, as categorias obtidas por cada criança em cada dia, e ver se elas batiam, ver se houve alterações, e quais alterações foram elas. Eles categorizavam, então, como destro, canhoto, não lateralizado com índice positivo ou com índice negativo. Como eles obtiveram um conjunto não paramétrico de dados, eles utilizaram uma manobra de Friedman para testar a diferença entre as seções, se era significativa ou não, e utilizaram as correlações de classificação de Spearman para avaliar as correlações entre os índices. Eles fizeram a análise de correlações em 3 situações. Para analisar a correlação entre os índices de cada seção entre si, para analisar a correlação entre o índice de cada seção e o índice médio de todas as 5 seções, e para analisar a correlação entre o índice de um dia e o índice dos outros 4 dias restantes. Então, chegamos aos resultados e eles separaram, nessa parte do artigo, em 6 itens que foram analisados. Primeiramente, o cálculo do índice médio de todas as 5 seções e a apresentação dos índices médios de cada seção em uma análise em grupo. Uma comparação dos índices de cada seção, uma análise em grupo. E depois eles iniciam uma análise de consistência. A consistência na categorização em grupo e individualmente. E também analisam a consistência na categorização entre o teste e o reteste, uma análise individual. Por último, eles analisam os fatores influenciando a consistência da preferência manual. Então, a partir de agora, a gente vai abordar cada um deles individualmente. Então, como eu disse no primeiro resultado, eles inicialmente começam calculando o índice médio do grupo ao longo de todos os 5 dias, o que obteve o resultado de mais 0,32. O que indica uma tendência do grupo à destreza, porque se lembrar, então, o limiar do destro, pelos valores que eles apresentaram, era de mais 0,30. E nessa tabela aqui, eles nos apresentam os valores dos índices médios de cada dia para o grupo. Então, podemos ver que, embora os valores de cada dia sejam diferentes, ou seja, haja uma variação, pelos cálculos estatísticos que eles utilizaram, essa variação ela não era significativa, ou seja, não havia diferença significativa nos índices médios dos dias. Então, a gente pode dizer que todos os dias são comparáveis. O segundo resultado, eles comparam os índices de cada seção entre si. Então, por exemplo, aqui nós temos as correlações entre os dias e podemos ver que todas elas são positivas, mas apenas aquelas entre os dias 3 e 5, 3 e 4, 3 e 5 e 4 e 5 são significativas. Atingiram a marca de significância. Eles também analisam a correlação entre os índices médios de cada dia e a média dos índices de todos os 5 dias. Então, basicamente, o índice de cada dia com o índice médio de todos os 5 dias juntos. E o que eles viram foi que todas as correlações foram positivas e, tirando aquela do segundo dia, todas foram significantes também. Depois eles calculam uma ideia bem similar que eu acabei de explicar. Uma correlação entre a média de um dia com a correlação da média de um dia com
a média de um grupo de dias. Só que aqui, em vez de eles usarem todos os 5 dias, a correlação era feita entre o índice de um dia e o índice de todos os dias, menos aquele dia que a análise estava sendo feita com. Então, por exemplo, aqui foi feita a correlação entre o índice do dia 1 e de todos os índices menos do dia 1, então dos dias 2, 3, 4 e 5. E o resultado foi bem similar. Todos foram positivos, tirando do segundo dia, todos foram significantes também. A partir de agora, eles começam uma análise da consistência da categorização, inicialmente em grupo. Mas antes deles começarem essa análise, eles nos apresentam um novo resultado, que é baseado no índice médio de que cada criança obteve ao longo das 5 sessões, quais foram o número de pessoas em cada categoria. Então, baseado nesse índice médio de cada criança, nós tivemos no final 12 crianças destras, 2 crianças canhotas e 7 crianças não lateralizadas. Nesse gráfico, nós podemos ver a distribuição das frequências relativas de cada categoria ao longo das 5 sessões, ou seja, qual a porcentagem de indivíduos em cada categoria em cada um dos dias. Então, podemos ver que os destros são sempre a maioria e os canhotos são quase sempre a minoria. E os não lateralizados situam-se em algum lugar entre ambos. E os autores também calcularam a razão entre os percentuais de destros e canhotos ao longo dos dias, e essa razão ela variou algo entre 2 a 7. Eles também testaram a diferença da variação entre os dias, e eles viram que, embora, como podemos ver, hajam variações nessa distribuição ao longo dos dias, essa diferença ela não foi significante. De modo que podemos dizer, então, que há consistência da categorização dos indivíduos ao longo das sessões em uma análise em grupo. Mas será que isso significa que os mesmos bebês estão sempre na mesma categoria ao longo das 5 sessões? Então, para tentar responder essa pergunta, eles fizeram uma análise individual dessa consistência de categorização. E é o que representa essa tabela aqui. Nós temos, então, 4 sujeitos que, ao longo das 5 sessões, foram somente categorizados como sendo destros. Ou seja, nas 5 sessões, eles sempre tiveram índices maiores do que mais 0,30. 6 sujeitos, ao longo das 5 sessões, sempre tiveram índices positivos. Algumas vezes esses índices eram maiores do que 0,30, outras vezes não, mas sempre eram índices positivos. Ou seja, nós podemos dizer, então, que essas 6 crianças, elas consistentemente preferiam mais a mão direita do que a esquerda, mesmo não sendo sempre destros. Então, se somamos essas 6 crianças com as outras 4 que foram destras, podemos dizer que 10 crianças consistentemente usavam mais a mão direita do que a esquerda. Uma criança, ao longo das 5 sessões, somente foi categorizada como canhota ou não lateralizada com índice negativo. Ou seja, ao longo das 5 sessões, ela somente obteve índices negativos. Ou seja, podemos dizer que ela consistentemente preferia mais a mão esquerda do que a mão direita. Se somarmos ela com as outras 10 crianças que consistentemente preferiam mais a mão direita, nós temos 11 sujeitos que consistentemente usavam mais uma mão do que a outra, independentemente de qual mão seja essa. Então, se numa amostra total de 21 sujeitos, 11 sujeitos são consistentes, os outros 10 que sobraram são inconsistentes. Então, é exatamente o que aconteceu. 10 bebês mudaram a direção da mão de preferência ao longo das sessões. Desses 10, 70% ao longo das 5 sessões obteve as 3 categorias. Algumas vezes eram canhotos, algumas vezes eram destros, outras vezes eram não lateralizados, eles iam alternando. E apenas 30% manteve a mesma categoria ao longo das 5 sessões. Somente foram categorizados como não lateralizados, ou seja, eles nunca tiveram nenhum valor em módulo maior do que 0,30. Mas algumas vezes, em algumas sessões, esses valores eram positivos, e em outras sessões, esses valores eram negativos. Então, no final, podemos dizer que a porcentagem de bebês consistentes na direção da preferência, que foi 52,4%, é aproximadamente igual à porcentagem de crianças que foram inconsistentes nessa preferência, que foi 47,6%. Além disso, a maioria das mudanças que ocorreram foi entre ser lateralizado ou não lateralizado ou vice-versa. Aqui, a última análise de consistência que eles fazem é uma análise da consistência da categorização entre o teste e o reteste. O que significa? Eles calcularam o índice teste, ou seja, o índice de cada criança no primeiro dia. E
baseado nesse índice, observaram qual categoria esse índice se enquadrava. Depois eles pegaram a média dos índices dos dias 2 a 5, fizeram a média desses valores e viram, baseado nesse valor final, qual a categoria obtida por ele. E compararam essas duas categorias para ver se eram a mesma ou se mudou. E se mudou, para que mudou. E é o que representa essa tabela aqui. Essa tabela, na linha, nós temos a categoria obtida pelo índice teste e na coluna nós temos a categoria obtida pelo índice reteste. Então, se cruzarmos os valores, a gente vai ver, por exemplo, que qual foi o valor, a categoria X do teste e a categoria Y do reteste, se cruzarmos as linhas na tabela. E o que eles encontraram nesse resultado foi que 9 crianças foram categorizadas como destras e 2 crianças foram categorizadas como não lateralizadas por ambas as análises, do teste e do reteste. 9 crianças alternaram entre ter uma lateralização e não ter uma lateralização, ou vice-versa, entre teste e reteste. Aqui nós podemos ver 6 crianças que inicialmente foram categorizadas como não tendo lateralização, mas pelo reteste foram categorizadas como tendo algum tipo de lateralização. E aqui nós temos o contrário. 3 crianças que inicialmente tinham algum tipo de lateralização, mas pelo índice de reteste não tinham nenhum tipo de lateralização, foram categorizadas como não lateralizadas. No total, isso aqui dá 9 crianças. Então, se a gente falar antes, nós temos 11 crianças, 52,4% da amostra, que permaneceu na mesma categoria entre teste e reteste. Por último, nós temos apenas uma criança, quase 5% da amostra, que foi considerada como destra pela primeira sessão, pela sessão teste, e como canhota pela sessão de reteste. E, por último, o último resultado que eles analisam são os fatores que influenciaram a consistência da preferência manual. Para isso, eles compararam a prevalência desses fatores entre os dois grupos. O primeiro grupo de os 10 sujeitos que foram inconsistentes na sua preferência manual, e outro grupo, os 10 sujeitos que foram consistentes na preferência manual pela mão direita. E o que eles viram foi que meninos e bebês não locomotores foram mais prevalentes no grupo inconsistente do que meninas e bebês locomotores, que foram mais prevalentes no grupo consistente pela mão direita. Mas nenhum desses dois valores atingiu significância estatística. Os autores também apontam que o único bebê que foi consistente da direção canhota, ou seja, aquela única criança que ao longo das 5 sessões somente obteve valores negativos, foi um dos 4 bebês que tinham um pai canhoto. Então, a gente vai iniciar agora a discussão. Tem alguma dúvida até esse ponto da apresentação? Se não tem, então a gente vai continuar. Não, tá tranquilo. Vitória, pode continuar. Então, só para nos lembrar qual é o objetivo principal desse estudo, foi avaliar até que ponto a preferência manual de bebês testada em uma única sessão está correlacionada com os testes de lateralidade subsequentes feitos 1 a 5 dias após. Então, para iniciar a discussão, a análise global da lateralidade dos bebês indicou uma tendência à destreza em nível de grupo. Se lembrarmos aquele resultado médio todos os 5 dias, foi mais 0,32, que se enquadra como destro. E o que está de acordo com achados anteriores, em que, tanto na população infantil quanto na população adulta, há uma tendência populacional à destreza. Só que, como vimos também, essa amostra obteve um grande número de indivíduos não lateralizados, como podemos ver, por exemplo, pelo índice de lateralidade médio, o que também corrobora achados anteriores, que crianças são mais frequentemente não lateralizadas do que adultos. Embora o índice de cada dia apresente variações de sessão para sessão, essas diferenças não foram significativas. As correlações entre todos os 5 índices de cada dia foram positivas, o que representa que os resultados de cada dia são comparáveis. Os dias são comparáveis. E, além disso, quando as categorias derivadas dos índices foram consideradas, a nível de grupo, as frequências relativas de cada categoria não mudaram significativamente, que foi evidenciado por esse gráfico aqui, que embora haja variação, ela não é significativa. Então, há uma consistência a nível de grupo, enquanto os sujeitos são classificados em cada categoria.
Mas haver uma consistência a nível de grupo não significa que ela existe a nível individual, ou seja, não significa que as mesmas crianças permaneçam na mesma categoria de uma sessão para outra, que é o que realmente importa, você saber se a mesma criança. O que importa não é nível de grupo, o que realmente importa para o objetivo desse estudo é saber se a gente avaliar uma criança em um dia, se ela é consistente na sua preferência manual, ela como indivíduo, não como grupo. Então, 47,6% da amostra foi considerado como tendo uma preferência consistente pela mão direita, ou seja, somente obtendo índices positivos. Desses 47%, 19% foi categorizado como destra em todas as sessões, ou seja, além de sempre ter índices positivos, sempre ter índices positivos acima de 0,30. Apenas uma criança, 5% da amostra, mostrou preferência consistente pela mão esquerda, sempre obtendo os valores de índice negativos. E, surpreendentemente ou não, nenhum dos bebês foi classificado como canhoto, apenas canhoto, em todas as 5 sessões. Baseado nesses resultados, então, a gente pode dizer que um pouco mais da metade dos bebês foi consistente em sua direção de preferência manual, mas não tanto na força dessa preferência. O que isso quer dizer? Esses 52% da amostra foram consistentes na direção da preferência. Foram os 47% que sempre preferiam a mão direita, que sempre tinham índices positivos, e os 5% que sempre preferia a mão esquerda, sempre tinha índice negativo. Ou seja, a direção, se era positiva ou negativa, era constante, não mudava ao longo das 5 sessões. Mas a força da preferência mudava. Tirando esses 19%, todo o restante da amostra, ao longo das sessões, algumas vezes era considerado como sendo lateralizado, outras vezes o índice dele não era forte o suficiente para superar aquele limiar, e eles eram categorizados como não lateralizados. Porém, essas mudanças de lateralização e não lateralização eram sempre dentro do mesmo sinal matemático. Então, por isso que a gente pode dizer, a direção era consistente, a força nem tanto. E os 47,6% restantes das crianças foram inconsistentes, não apenas do grau de preferência, como também na direção de preferência, ou seja, não só elas mudavam entre lateralização e não lateralização, como também mudavam entre positivo e negativo. Quando a categoria obtida pelo índice teste foi comparada com a categoria obtida pelo índice do reteste, mais da metade da amostra não mudou de categoria. Apenas uma criança mudou entre ser destro, ser classificado, né, como destro e ser classificado como canhoto por ambos os valores. E quase 43% da amostra alternou entre lateralização e não lateralização, ou vice-versa. Então, a maioria das mudanças de categoria entre as sessões envolveu a mudança entre ser lateralizado ou não, ou vice-versa. Que são esses 43%. E não entre ser destro e canhoto, que é essa única criança que representa 5% da amostra. Então, baseado nesses valores, podemos dizer que o teste, em uma única sessão, pode levar a uma subestimação ou superestimação do grau de preferência, mas raramente pode levar ao erro em sua direção. Isso quer dizer que, se levarmos em consideração apenas um momento de teste, a gente pode, por exemplo, chamar uma criança de lateralizada quando, na verdade, ela não é. Ou o contrário, chamar ela de não lateralizada quando, na verdade, ela é. Então, a gente pode jogar esse valor do índice para cima ou para baixo. Mas, muito raramente, você vai cometer um erro em falar que uma criança destra é, na verdade, canhota. Ou que uma criança canhota, na verdade, é destra. Porque, como podemos ver, 43% foram os que alternaram entre lateralização e não lateralização, e apenas 5% foram os que alternaram entre destreza e sinistreza. Com relação aos fatores, nenhum deles investigados influenciou significativamente a consistência da preferência, embora meninos, bebês que não locomotores fossem mais prevalentes no grupo inconsistente, isso não atingiu significância estatística. Mas, com relação aos bebês não locomotores, é um fato que os bebês não locomotores foram mais prevalentes no grupo de inconsistente, enquanto os bebês locomotores foram mais prevalentes no grupo de preferência consistente pela mão direita. O que está de acordo com observações anteriores, que depois que os bebês ganham melhor equilíbrio para andar, há um aumento acentuado da destreza. Além disso, a única criança consistentemente preferia a mão esquerda em detrimento da direita foi uma das únicas 4 crianças que tinham um pai canhoto. E esse achado, ele corrobora, né,
Ele reforça achados anteriores de que e a ideia que prevalece é que lateralidade tem sim um fator genético envolvido. Para concluir essa apresentação, os resultados da preferência manual em bebês podem ser confiáveis e consistentes se considerarmos a direção de preferência. E um único momento de teste pode ser um reflexo válido da direção dessa preferência, mas não tão válido do grau dessa preferência. Desse modo, recomenda-se, então, considerar o sinal do índice positivo ou negativo, ao invés da categoria por ele obtida. É isso. Não, muito legal, Vitória. Esse artigo é muito interessante porque, né, aborda uma população diferente daquela com a qual a gente tem tido a oportunidade de trabalhar, né? Então você traz informações aí bastante importantes e que definem talvez de uma forma, embora a gente tenha discutido isso, né, lá no outro grupo, eventualmente até questões de, né, em termos de viés, né, em relação a essa amostra, como ela foi determinada, né, foi até uma pergunta que os meninos fizeram, mas de qualquer forma é uma questão, eu acho que importante, e aí eu até queria estender a minha dúvida, quer dizer, como que se, por exemplo, a Samara, a Fernanda, que tem experiência com população infantil, né, com crianças, como que essa questão da lateralidade é abordada na prática, seja na educação física, seja na clínica, se vocês consideram essa informação importante? Estão me ouvindo? Uhum. Sim. Ah, Sim, beleza. sim, Fernanda. Então, na minha prática, né, como professor de educação física, ou então até mesmo no circo, a gente sempre incentiva a fazer com os dois lados. Então, sempre vai fazer uma tarefa assim de arremesso, por exemplo. Aí, inicialmente não fala nada, aí depois já fala, vamos tentar também com o outro lado. Aí, até assim, na ginástica também é a mesma coisa. Tudo tentando trabalhar os dois lados, né? Fernanda? Alô? Alô? Oi, tô escutando agora. Opa. Não, eu ia te perguntar em relação a isso, mas também em relação a próprias atividades no circo, né? Será que a lateralidade teria alguma interferência no próprio desempenho, né, de quem pratica alguma coisa nessa linha? A gente já até se comentou uma vez sobre isso, né? Não sei assim lá como que seria, né? A gente teria que fazer um estudo, seria até interessante, mas a parte do circo é que nem eu falei na escola mesmo, na parte da ginástica. A gente sempre tenta incentivar os dois lados. E com relação, assim, à questão da preferência, né? É igual a Vitória comentou aí, a maioria lá também são destros. Tem umas 3 crianças só, assim, que são canhotos. Elô, fica à vontade. Não, é só que, enquanto estava falando, é que eu justamente estava pensando, é que eu não estou conseguindo entender por que fazer esse levantamento seria importante, por que a gente tem que saber a lateralidade de uma criança tão cedo. Porque o que eu aprendi na pediatria, na fisioterapia, pelo menos, é que a criança não deveria demonstrar nenhuma lateralidade até os 2 anos, porque pode significar que ela tenha alguma deficiência, alguma questão, né? Alguma condição de saúde. E aí, normalmente, é isso que eles que falam, né? Que até os 2 anos não é para demonstrar, senão você tem que ficar de olho. Mas eu não entendi o porquê que seria importante a gente saber disso. Eu sei que no começo a Vitória até falou um pouco sobre a questão da esquizofrenia, da dislexia, mas eu achei ainda muito subjetivo, assim, do porquê que a gente teria que estudar isso. Eu acho que a ideia assim, do artigo, inicialmente, Luísa, é mais no sentido de poder corroborar
os achados que normalmente são estabelecidos a partir de adultos, né? Porque, assim, acho que a grande dúvida é como que essa questão da lateralidade ela se manifesta. Mas eu também concordo com você. Eu acho que a gente tem que oferecer, e eu acho que esse trabalho ele é muito interessante nesse sentido. Ele talvez aponte, né, que outras questões de ordem cultural, né? O mundo é feito para os destros. Então, assim, você vê que a Vitória colocou, né? O teste em si, ele mostra o sentido para o qual o sujeito vai ter provavelmente, né, ou pelo menos, né, indica uma preferência. A questão é como que isso evolui. É até interessante você ver que tem uma parcela importante que não é classificada nem como destro nem como canhota, né? Mas muito provavelmente essa parcela vai ser induzida a desenvolver uma preferência para como destro, muito provavelmente, até porque se você vê na população, você vai ter em torno de 90% da população destra e 10% canhota, né? Então, por quê? Porque o mundo é feito para os destros, né? Então, quando a gente vai na faculdade, por exemplo, procura uma carteira, a gente não encontra uma carteira para canhotos, só encontra basicamente para destros. Vários instrumentos são feitos para quem? Para destros. Então, é uma coisa que realmente tem o próprio ambiente, né? Enfim, outros elementos que contribuem, né? É que eu consigo ver aplicabilidade em adulto, eu só fiquei achando meio estranho já tentar na criança. Mas eu também não entendo muito sobre o assunto, por isso que eu tô perguntando, que eu não tô conseguindo ver muito bem. Tem essa sugestão, né, essa hipótese de que a preferência ela pode indicar alguns comportamentos, né, distoantes, assim. Então, isso poderia ser um outro ponto importante, aquilo que ela falou em relação à esquizofrenia, né, poder ser predominante nos canhotos. A literatura é bastante ampla nesse sentido, né? Existe muitos trabalhos, né, sugerindo esse tipo de comportamento, a questão da dislexia. Então, acho que assim, não é necessariamente classificar pensando em fortalecer. Isso eu concordo com você. Mas eu acho que tentar entender um pouquinho como que ela interage com o mundo, né? Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. E o que a gente pode talvez predizer em termos de comportamento, não somente do ponto de vista de comportamento motor, né, mas outras questões também de ordem comportamental, enfim. Assim, eu até, por isso que eu estendi essa pergunta para Fernanda, como que vocês que têm mais interação com a pediatria, como é que vocês enxergam isso? Se é uma, digamos, uma valência, eu poderia dizer assim, explorada na prática clínica, alguma coisa nesse sentido? É igual no meu caso, eu trabalho com crianças acima de 3 anos, assim, até 3 anos tem poucas crianças, a maioria já são um pouquinho mais velhas, 5, 6, 7, maioria nessa faixa etária. E até assim, depois da apresentação, né, da discussão, eu fiquei pensando aqui que na prática mesmo, assim, nas aulas, não dá para a gente perceber, por exemplo, se a criança é fortemente, né, se ela é muito destra ou canhota também, assim, é uma coisa que não dá para a gente saber. A gente vê ele mais no básico, né, mas igual eu falei, a maioria é destra mesmo, e igual você falou, o mundo é feito para os destros, que até a gente, como professor mesmo, quando vai passar algum exercício, seja lá no circo, no tecido, por exemplo, alguma enrolada, né, no pé e tudo no corpo, quando vai passar para uma pessoa que é canhota, nossa, dá um tilt na nossa cabeça, aí tem que parar um pouco, sabe, pensar para depois explicar. Tem essa dificuldade até por parte do professor mesmo, quando muda isso, né, de destro para canhoto. Não, e eu acho, Fernanda, é interessante você é destra ou canhota? Destra. Destra. Você, como destra, ensinando movimentos para uma criança que seja canhota, né? Então, a questão da própria observação dela em relação à forma como você desenvolve o movimento ou ilustra o movimento, ela vai ter um processo de interpretação que pode ser diferente também, né?
Imagina se fosse ao contrário, né? Se eu fosse canhoto, ter que ensinar para todo mundo assim o oposto. Aí ia ser complicado. Pois é, exatamente. Acho que essa é como que o canhoto, né, ele vê o mundo, né, de uma forma talvez particularmente diferente em relação ao destro, né, exatamente pelas oportunidades que ele tem em termos de manipulação de objetos, enfim, e por observar um mundo que é fundamentalmente destro, né? Enxerga um mundo para os destros. Vitória, qual é a sua, você como apresentadora desse trabalho, que é uma segunda oportunidade, você enxerga alguma coisa, digamos assim, você como futura médica, quem sabe uma pediatra, que eu acho que tem até perfil, você enxerga alguma coisa interessante aplicada nesse sentido? Ah, então, acho que não tanto assim, não. Acho que mais no sentido de ficar mais atento. Existem realmente algumas, por exemplo, distúrbios que são mais comuns na área da população do que a outra. Acho que a esquizofrenia, a dislexia, é muito importante numa criança em dar desenvolvimento, né? Isso interfere no desenvolvimento, tem que requer um tratamento mais especializado, né? Outros distúrbios, por exemplo, o transtorno espectro autista. Mas normalmente quando eu penso em aplicação de lateralidade, eu penso na medicina, eu penso em questões de doenças, por exemplo, que são mais frequentes em indivíduos mais velhos. Por exemplo, no AVC, assim, e que são menos frequentes na população pediátrica. Quando ocorre na população pediátrica, o cérebro ainda tem uma grande ocorre para população muito pediátrica, tipo assim, perinatal, assim. Então tem uma plasticidade cerebral muito grande aí que consegue compensar. E nesse sentido, então, eu achei interessante. Tipo assim, criança muito pequenininha que sofre esses acidentes vasculares, talvez ver como é que comporta essa alternância de dominância manual, que era antes e o que virou depois, até mesmo intraútero. Não, é até importante você mencionar isso, né? Que você, né, Vitória e Amanda estão conduzindo um estudo de revisão com o intuito de observar como que a questão da lateralidade ela está relacionada também ao AVC, né? Sim. Que é uma questão que vocês estão conduzindo. Tanto que eu nunca pensei muito de lateralidade na população infantil. A gente trabalha normalmente com população adulta. Aí esse artigo também deu chance de pensar, tipo, na população infantil mesmo. Tipo, não, isso não é um foco muito grande, assim, dos estudos que eu tenho visto. Me lembrou um pouco, acho que o Vitor, ele chegou, porque ele tem três. Vitor é um professor da Universidade Estadual de Londrina que eventualmente participa das reuniões conosco. E ele tem três filhas pequenas. Eu, se eu não me engano, não sei se uma é canhota ou duas são canhotas, se não me engano. Mas eu acho que o Vitor é canhoto. Então tem uma questão, ele como tem interesse na questão da lateralidade, né, ele quer dizer, tem nas filhas também um modelo interessante de comportamento, como que essas coisas se expressam na infância, né, então é interessante. Mas, de novo, eu acho que, acho que a grande questão nesse trabalho é exatamente mostrar, talvez, trazer algumas informações que talvez possam ajudar na questão da reabilitação, na prática desportiva, né? Ou na arte, como a própria Fernanda mencionou também, né? Eu lembrei da questão das atividades circenses, né? Exatamente pelo fato de você ter que ensinar, muitas vezes, quer dizer, a grande maioria é destra, mas eventualmente quando você tem uma criança canhota, né? Como será que ela se beneficia ou não? Ou uma criança ambidestra, será que ela vai ter né? Claro, o ideal seria, o interessante seria se a gente pudesse observar o quanto que por quanto tempo esse comportamento se estende, Vitória, né? Eu acho que um grande foco desse estudo também foi mostrar como é que numa faixa mais tenra da idade, né? Essas flutuações ocorrem, né? Então, que essa é variável. Eu ia falar alguma coisa que eu acabei esquecendo, então, perdão. Não, tranquilo. Acho que é para mostrar que é um momento de desenvolvimento mesmo, que, tipo,
várias coisas estão acontecendo, várias coisas influenciam umas às outras, o ambiente, o que ela passa por isso, outras coisas que ocorrem paralelamente. E isso. E deixar, né, quer dizer, os pais, talvez, né, a família não interferir muito, né, permitir que a criança possa manipular o objeto. Né, de chegar à mesa, colocar... Eu, por exemplo, durante um tempo, eu tinha mania de pegar o talher da minha filha e eu colocava, tinha, digamos, o prato, eu colocava ele no meio, eu não colocava nem de um lado nem do outro. Né, hoje em dia, ela, né, ela adota um padrão destro bem claro. Então, hoje em dia, quando eu preparo, né, arrumo a mesa, eu coloco, por exemplo, o garfo à direita e a faca à esquerda. Então, mas inicialmente eu deixava no meio para deixar ela escolher. Mas legal. Mais perguntas? Sugestões? Não? A Samara... Não, só queria parabenizar a Vitória pela apresentação. Achei uma apresentação ótima. A Vitória organiza muito bem as apresentações e eu também corroboro a fala da Heloísa. Parabéns, Vitória, mais uma vez. Muito, muito boa. Eu pedi que a Vitória apresentasse, né, no grupo, porque ela teve a oportunidade, há 2 semanas atrás, de apresentar esse mesmo trabalho em inglês e foi muito bem apresentado. Né? É um texto que ela estava bastante diferente do que ela estava acostumada a apresentar, né? A gente tem apresentado revisões. Então, parabéns mesmo também, Vitória. Muito bom, muito bom. Sempre muito didática. Acho que você vai ser pediatra. Neuropediatra. Nossa, é o rumo da tristeza. Mas tá bom, gente. Olha, muito obrigado, então, pela presença de todos. Mais uma vez, peço desculpas aí hoje pela minha coordenação do grupo. Eu estava na rua, cheguei em casa, então precisei usar máscara. Eu espero que não tenha atrapalhado muito a dinâmica das apresentações hoje. Tá, então, muito obrigado a todos. Esperamos revê-los na próxima semana. Fernanda, já temos a apresentação, se não me engano. Na semana que vem a Jéssica e depois na semana seguinte a Thaís. Perfeito. Então a Jéssica na próxima semana, né, abordando a questão da modelagem no OpenSim, né, que é um ambiente de simulação computacional em biomecânica, né, que é um projeto que ela está desenvolvendo com o professor Diogo Simões e com o professor Felipe Alvim. Até aproveitando, Vitória, né, você que nem sempre tem a oportunidade de estar conosco, nessa apresentação, nesse tema, o Diogo está desenvolvendo um outro trabalho com o professor Felipe também, com predição, né, a ideia é trabalhar com predição de transposição de tendão. Isso a gente faz na reabilitação também, né, eu acho que isso é importante, né, quando a gente trabalha com crianças com paralisia cerebral, eventualmente ou em outros adultos também, obviamente, a gente faz transposição de tendão para corrigir uma deformidade, e a ideia é avaliar os efeitos da transposição de tendão em pacientes mastectomizados. Então, como que no pós-cirúrgico, o que acontece em termos de dobramentos biomecânicos? Então, é uma ferramenta bastante interessante que a Jéssica aí tem se aprofundado nesse tema. Então, convido a todos para a próxima semana também estarem presentes. Querendo convidar outros colegas também, fiquem à vontade. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. Um ótimo final de tarde para todos e até a próxima semana, então. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, gente. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.